Meu nome é Larissa, eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos, mas com 15 anos eu fui para Pindamonhangaba, onde eu estudei, casei, tive meu filho e de lá eu vim para cá direto. Eu cheguei em 2019, eu cheguei 6 meses antes, que em março, 8 meses mais ou menos, em março começou a pandemia. Eu cheguei em junho do ano anterior. Mudou completamente, mas graças a Deus com 6 meses eu já tinha meu trabalho, eu já estava bem estabilizada. Eu não parei na pandemia de trabalhar, eu trabalhei a pandemia inteira e graças a Deus não foi tão ruim para mim, né? Ao contrário de outros cenários que a gente viu por aí, mas mesmo assim foi difícil, né? A tensão, o medo, tudo atrapalha. Então, eu tenho parentes que moram aqui, o meu tio tá há 25 anos, a minha tia 23, tenho primos. E assim, a gente sempre acompanhou assim por ligação, a gente sempre estava em contato com elas e eu sempre assim por fotos. E eu sempre falava, desde quando eles vieram para cá, que eu comecei a entender, eu era muito nova quando elas vieram, né, há 25 anos atrás. Mas quando eu passei quando eu tive uns 18 anos assim, mais ou menos, 19, 20, eu sempre cogitei a possibilidade de vir. Eu sempre quis vir, mas não me passava pela cabeça de vir, mas eu tinha vontade. Eu decidi vir depois que eu tive uma perda no Brasil, eu perdi um neném, então eu fiquei bem mal, assim, fiquei uns 2 meses mal, foi quando eu e meu ex-marido, a gente decidiu, vamos embora, do nada, assim, vamos embora. Aí eu comecei a arrumar tudo para poder vir, tirar passaporte, tirar visto, e eu fui fazendo tudo sozinho. E foi dando certo, cada coisa que eu fazia dava tudo certo, eu falei, nossa, é pra eu ir, né, porque tá dando tudo certo. E foi dando tudo certo, tudo certo. Não, eu cheguei aqui, né, a gente chega aquela ilusão, aquele sonho, né, sonho americano. E acho que vai ser tudo, eu sabia que eu tinha as dificuldades, mas assim, encontrei algumas dificuldades que eu não esperava. Nesse longo desse caminho também passei por algumas situações que eu também não esperava passar, mas deu tudo certo até então. A adaptação pior foi dele. Foi dele para a escola, da língua, assim, eu sou adulta, a gente é adulto, a gente sabe lidar com qualquer situação que vier, né? Agora a criança, ela já não sabe muito, ele não gostou daqui desde quando chegou, ele não gostava. Então quando foi para a escola piorou. Ele tinha muito interesse por causa da língua, às vezes ele não entendia, eu acho que falava na sala de aula. Às vezes a professora também talvez não estivesse tão preparada com uma criança imigrante, porque na sala dele era só ele, de brasileiro. Então, assim, teve a questão da língua e teve a questão da adaptação, de aprender a falar, de entender. Então, ele deu um pouquinho de trabalho, ele não tinha muito interesse, não. A professora chegou a reclamar algumas vezes, que ele baixava a cabeça e não queria estudar. Mas, como tudo na vida, tudo se aprende, e aprendeu. Mas foi dificinho no começo. Eu fui aconselhada e acabei não fazendo, mas eu aconselho sim colocar a criança numa aula de inglês, num curso de inglês rápido e básico, para ele saber pelo menos o mínimo, para poder se virar, porque a criança ela fica muito fora do conteúdo, muito perdida. Apesar que criança é uma esponja, muito rápido. Eu acho que depende de qualquer criança. Ele não é uma criança que chora, que dá trabalho, que não queria ir para a escola, mas se fechou um pouquinho no aprendizado, mas logo ele já se soltou. Mas eu aconselho a colocar assim numa aula de inglês, sim, pelo menos para aprender o básico. E preparar bem a criança antes de vir, já explicar como é que vai ser. Apesar que eu conversava com ele, mas nem eu tinha uma noção, nem eu tinha uma ideia de como seria, né? Então, eu aconselho sim, procurar uma escola de inglês para criança, para ele aprender o básico, o mínimo do mínimo de conversação, alguma coisa assim, do tipo.
Tem a família, a questão da família, né? O preço que eu paguei. Eu tive algumas perdas também no Brasil. Eu perdi minha avó, 6 meses que eu estava aqui, que era assim uma segunda mãe para mim. Foi muito difícil, foi quando eu cheguei a pensar em desistir, ir embora e cheguei a pensar se realmente eu tinha feito a escolha certa. No momento lá, na situação, eu não pude participar, né, do velório, a não ser online, eu vi online. Então assim, foi um dos momentos que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Será que realmente valeu a pena? E a segunda perda foi a do meu pai, porque que eu fiquei muito abalada também, porque assim, eu fiquei muitos anos sem ter uma boa relação com meu pai, a gente ficou muitos anos afastado e quando a gente se reaproximou ele estava muito doente, então foi 5 anos antes de eu vir para cá. Então eu aproveitei pouco, eu deixei ele bem lá, passou 8 meses e ele morreu. Então foi 2 situações, tanto que eu tive crises de sono, situações em que eu achei que eu não ia dar conta não de ficar aqui não. Mas como tudo na vida passa. São essas coisas que fazem você, assim, pensar bem, né? Hoje em dia, mas, assim, eu escolhi estar aqui e eu não coloquei isso na balança. Quando você vem, você não quer nem saber, você vem pela emoção mesmo, você acha que você vai dar conta, você acha que o mais importante é estar aqui. O mais importante para mim era estar aqui com ele, era poder dar para ele um futuro, né? Um estudo, uma outra língua, uma outra vivência. E acaba que você nem pensando muito nessa parte, mas é uma parte que faz total diferença aqui, muita. Eu sinceramente, eu sou um pouco fria nessa questão. Você sente falta, mas a correria do dia a dia, a situação em que você está aqui, que você tem que, porque aqui todo mundo sabe que você tem que fazer girar, você tem que trabalhar mesmo, então assim, a gente tem pouco tempo para parar para pensar mesmo e eu procuro não pensar, procuro não ficar dando muita ênfase na saudade, mato a saudade por telefone e tá tudo certo. Eu sou cabeleireira e maquiadora e eu cheguei aqui na intenção de trabalhar com isso, sempre quis trabalhar só com isso, mas mais uma vez a realidade é outra, né? A gente chega com uma visão e quando você está aqui a gente tem que fazer um negócio geral, o mercado girar e eu não tinha tempo para fazer clientela, então eu fui trabalhar do que aparecia, do que aparecesse eu ia. Eu já trabalhei de várias coisas e aí eu fui fazendo faxina. Com 1 mês eu ajudava um de outro, eu fazia de helper e aí eu fui trabalhar num salão, porque para me conhecer como é que era trabalhar com americano, como é que era o sistema de trabalhar como cabeleireira aqui nos Estados Unidos. E eu trabalhei 3 meses num salão e vi que não era para mim trabalhar para os outros. E eu queria trabalhar para mim mesma. Mas nesses 3 meses que eu trabalhei no salão, eu peguei e fui pegando casas para trabalhar. Então hoje eu trabalho na faxina todos os dias e trabalho no salão nas minhas horas que eu estou em casa, à noite, finais de semana. Eu sou formada em administração, eu fiz faculdade de administração, eu trabalhei por algum tempo até eu engravidar. Depois que eu engravidei, eu não quis mais voltar para esse tipo de mercado, porque eu não via vantagem largar meu filho em casa com alguém para trabalhar 10 horas no escritório e ganhar muito pouco. Então, eu optei por não voltar a trabalhar nessa área. E depois de 2 anos só com meu filho, como no Brasil é muito difícil, a situação muito apertada, foi bom porque eu estava com meu filho, eu vi né, todos os primeiros passos dele, mas a situação estava apertando. Então foi quando eu decidi fazer um curso de cabelo. Eu sempre gostei, eu gostava daquilo, eu sentia que aquilo era um negócio que eu ia me dar bem. Então eu fui fazer o curso de cabelo e eu me dei muito bem, eu sempre... no curso que eu fazia, eu ganhava os prêmios de aluno do mês, aluno do curso, aluno exemplo, então eu via que eu gostava muito daquilo, então eu
comecei a investir naquilo. Aí desde que meu filho tinha 2 anos eu passei a trabalhar em casa. Eu tenho meu schedule de casas, eu trabalho com faxina todos os dias, faço uma casa por dia e depois eu trabalho nessa área da beleza. Muda bastante coisa, porque querendo ou não, é um negócio próprio, você empreende, eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? Como ainda eu não posso trabalhar só com isso, porque hoje eu sou sozinha, eu cuido do meu filho sozinha, e então eu ainda opto por fazer faxina e trabalhar com o que eu gosto. O primeiro conselho, vai estudar inglês. Que eu passei muita vergonha aqui já, nossa, cada história, cada problema com essa questão da língua que eu vou te contar, que até hoje eu sofro com isso. Hoje eu entendo bastante, eu entendo que a pessoa está querendo falar para mim. 90% das minhas patroas de faxina é americana, então eu sou obrigada a conversar com elas mesmo não entendendo. Eu tento me comunicar com elas e elas também são muito boas para mim, elas tentam me ensinar bastante. Mas a primeira coisa, aprender o inglês. Eu achava que, lá eu vou aprender assim, ó, rapidinho, eu vou conviver só com isso, vai ser fácil. E não é desse jeito. Você passa uns perrengues nervosos aqui. Restaurante, tudo que eu pedia vinha errado. Eu já passei perrengue no posto de gasolina, no trem. Tudo quanto é lugar, assim, são situações, assim, acho que 90% dos brasileiros aqui tem uma historinha para contar sobre o inglês. Eu acho que o inglês seria muito importante, umas outras coisinhas que eu mudaria também, que não vem ao caso. Acho que eu viria mais preparada. Eu acho que só a questão da língua mesmo, de resto foi tudo ok, não acho que me atrapalhou muito, não. Também me prepararia melhor para as perdas, né? Porque eu não pensei. A gente pensa que, né, vai ser tudo eterno, né? Minha avó já tinha 84 anos, meu pai já tinha 60 anos, mas cheio de problema de saúde. Então, assim, preparar também pelas perdas. Acho que você tem que pensar também que eu não posso ir. Vai ter isso, vai ter aquilo, você está preparada, mas não mudaria de vir, não mudaria, não voltaria atrás, não voltaria para o Brasil, de forma alguma. Primeiramente, você abre mão de estar, eu tive que abrir mão de estar com a minha mãe, do meu filho ter convivência com os primos, isso pesa muito para mim, porque hoje ele faz terapia por isso. Pesou muito, ele foi criado com os primos, desde que nasceu, com as tias, com a minha mãe. Isso pesou bastante para mim, pesou bastante para ele, tanto que hoje ele precisa tratar isso nele, porque como ele veio com 6, hoje ele está quase 7, ele está com 9. E hoje ele ainda não consegue gostar daqui, ainda vive essa fantasia que ele viveu lá com os primos. Então eu acho que isso foi uma renúncia forçada para ele, vai ser bom para ele futuramente, mas foi uma renúncia para ele. A decisão de você sair de lá e estar aqui já é uma renúncia muito forte. Você já tem que renunciar a estar com a sua família, ter aquela convivência que a gente sabe que o brasileiro é bem, assim, por mais que tenha brigas, por mais que tenha situações difíceis, o brasileiro é, assim, um povo que gosta de estar unido com a família, que gosta de estar sempre em comunhão. Eu acho que a pior renúncia foi essa, ter que abrir mão de estar com as minhas irmãs, com a minha mãe, com a minha família, com os primos, os meus sobrinhos, que eu tô vendo crescer de longe, por foto. Então, acho que essa foi a pior renúncia. Eu vou ser bem sincera para você, eu acho que eu ainda não tenho uma decisão certa ainda. Assim, hoje, eu não gosto de estar em Nova York, não gosto do frio, eu detesto frio, sou muito frienta, então eu tenho vontade de ir para outro estado, mas ainda não sei onde, nem sei quando eu vou poder fazer isso também. Mas a minha meta é trabalhar para isso futuramente.
antes que seja tarde demais, porque a gente acaba, né, deixando o tempo correr, deixando o tempo passar, e você vai se acomodando, vai fazendo a clientela, vai fazendo, né, os amigos, e acaba que deixando isso sempre em segundo plano. Mas a minha intenção não é ficar aqui nesse estado. O meu maior medo aqui foi não dar conta. Não dar conta de tudo que eu estava querendo fazer, porque eu queria abraçar o mundo, comecei a trabalhar demais, não dar conta de ser mãe, ser mulher, ser trabalhadeira, esforçada, xena. Acho que o meu maior medo era isso, era não dar conta de tudo que eu estava me propondo a fazer. No entanto que eu dei uma surtada, né? Eu precisei fazer terapia em um certo momento aí, porque depois que meu pai morreu, eu fiquei com muita, assim, eu não conseguia dormir, e aquilo começou a me... O quanto que eu pensava que eu era forte demais, e eu peguei e dei uma balançada. Foi o momento que eu balancei, que eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso aqui não. Então, foi o momento que eu tive mais medo, foi esse, de não dar conta de fazer o que eu queria fazer. E eu tive algumas perdas, como eu te falei aqui também. Eu fui roubada, um tempo, por uma coisa eu trabalhei 2 anos, né? Assim, sem parar, e fui roubada de tudo. Então, foi o momento que eu mais falei, meu Deus, será que tá valendo a pena tudo isso? Foi onde eu tive medo de estar escolhendo os caminhos errados, de estar querendo uma coisa e deixando de viver o hoje. E é um conselho que eu dou para todo mundo, né? A gente às vezes chega aqui e só pensa em trabalhar, conquistar, vou conquistar aqui, trabalhar, esquece que o tempo está passando e você também precisa viver. Lógico, com o pé no chão, preparar tudo certinho, planejar, com planejamento, mas não deixar de viver. Não deixe de viver o que tem vontade, não deixe de viajar, não deixe de viver aqui, de estar aqui, com a sua cabeça aqui. Porque tem muita gente que tá aqui, mas não tá aqui, né? A cabeça tá lá no Brasil, tudo que você quer fazer lá no Brasil, tá certo que a gente tem que se preparar sim, a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente precisar ir embora, que essa não é a nossa terra, mas não deixar de viver o momento aqui, que vai passar. Vida para mim hoje é isso aqui que eu tô vivendo aqui, é o meu trabalho, é o meu filho. Isso para mim aqui é o que eu tenho de mais importante na minha vida, é viver um dia depois do outro, viver com amor, com intensidade, com respeito, e é isso. E meu filho é minha vida, eu faço tudo por ele. É muito bom, faz bem pra saúde, mas não é tudo, não, nem tudo é dinheiro aqui. A gente vive num país bem capitalista, né? Tudo é dinheiro aqui nessa terra, mas se você não centralizar, não saber separar certinho, você vive em função dele. Família é o que eu quero conquistar futuramente. Hoje minha família é meu filho, e é eu e ele, eu trabalho e luto para dar o melhor para ele, mas eu quero sim construir uma nova família, ter uma nova família, e não deu o que eu tinha, mas a esperança é o que morre. Oxe, trabalho é importante. Trabalho tem que tomar muito cuidado também, né? A gente precisa trabalhar, se dedicar no que faz, mas tudo envolve, acho que uma coisa puxa a outra. Você trabalha, mas você também aproveita, você também se dedica, você também brinca, você também sai, você também conhece pessoas, se diverte, e não deixar o trabalho, né, assumir a direção da sua vida em tudo, porque senão assume você nem vê. Eu já trabalhei os 2 primeiros anos que eu cheguei aqui, eu trabalhei de domingo a domingo, de sol a sol, não tinha tempo ruim, eu fazia de tudo e eu pensava que a vida era isso. Eu vim aqui para isso, eu vim para trabalhar, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso construir isso, construir aquilo, e eu deixei de fazer o que
né, não fiz nada. Não viajei, não conheci um lugar, eu não conheci Manhattan, para dizer para você, eu fui 2 vezes. Eu não conheci nem museu, nem a estátua aqui, a estátua de Nova York lá, eu não conheci. Então, nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro, tudo tem que ter um equilíbrio. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio nessa vida aqui. A Larissa, hoje, ela é bem diferente de 6 meses atrás. Hoje, eu tenho uma outra visão de tudo isso aqui, uma outra visão da vida, uma outra visão do trabalho, uma outra visão de dinheiro. Tudo precisou acontecer para mim valorizar os pequenos detalhes. Hoje eu sou mais feliz, eu penso mais no agora, deixo o amanhã para depois. A gente pensa, lógico, tudo tem que, né, como eu te falei, achar um ponto de equilíbrio. A gente tem que pensar no que vai ser daqui para frente, mas eu tento viver sem pensando o mínimo possível do que eu quero realizar lá na frente. Tentar viver o hoje, tentar ser feliz hoje. E amanhã Deus pertence. Meu nome é Larissa e essa é a minha identidade.